Olá, povo abençoado! E estamos de volta com mais um episódio do SarsaCast. Hoje estamos com um convidado muito especial, né, Isa? Verdade, Lili. Paz, Senhor, povo de Deus. Que honra mais um podcast aqui no SarsaCast. Gente, vai ser muito edificante, eu creio. Aqui nos bastidores já sentimos Deus. Sim. Tivemos uma conversa super sadia. E eu creio que nesse podcast vai ser lindo o que Deus vai fazer. E temos um convidado super especial aqui, né, Lili? Sim. E vamos falar antes, Isa, dos nossos apoiadores, né? Começando pelo Date Agência. Que é o espaço que a gente está gravando no SarsaCast. Se você quer gravar, gente, aqui é um espaço super bacana. Entre em contato com o Date Agência, que é muito bom. Nosso amigo Luan Porpeta, que está organizando aqui pra gente. Super legal, gente. Também temos Também a burguesinha da cidade de Marília, gente. Só tem roupa boa lá, né, Lili? Isso, muita roupa bonita. Brechó feminino aqui de Marília. E também a Paula Porpeta. Da Paula Porpeta, que faz uns cabelos lindos, gente. Topsíssima. Com ela, marque a agenda, marque o seu horário e fique ligadinho aí. Bom, agora, Isa, você, por favor, faz a apresentação do nosso convidado de hoje, especial, pastor. Estamos aqui, gente, com o pastor Charles, que é um homem de Deus, pastor de igreja, que é uma bênção, é um prazer pra gente, né, Lili? Tá recebendo um pastor aqui que vai ser muito forte que Deus vai fazer. Tem um testemunho muito edificante, tem experiência em Deus, tem bagagem na obra de Deus. E ele é uma bênção e é um prazer, pastor, ter você aqui com a gente. A paz do Senhor, Isa, Lili, né, toda a equipe aqui desse programa SarsaCast. É uma alegria para mim, a oportunidade, né, de nós compartilharmos juntos aqui a experiência com Deus, e eu creio que vai edificar pessoas aí, né? Porque um edifica o outro, não é verdade? Sim. Eu tenho uma experiência, você tem outra, cada um tem uma experiência, né? Cada um passa uma experiência com Deus e ajuda uns aos outros com esses testemunhos, né? Nós estamos aqui juntos. Isso aí. E o SarsaCast, ele nasceu para isso, pastor, para os testemunhos de todas as pessoas que passam por aqui, edificar a vida das outras pessoas e para que as pessoas possam ver que aquele Deus que fazia milagres, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele está ainda fazendo milagres, mudando vidas, curando. Ele é o mesmo, né? Ontem, hoje, salvando, eternamente, né? Exatamente. Pastor, eu vou começar com uma pergunta-chave, tá? Eu gostaria que o senhor, assim, comentasse aqui com a gente, compartilhasse com a gente um momento, assim, que mais te tocou nessa tua trajetória. Qual que foi a melhor experiência ou a maior experiência que o senhor já teve com Deus na sua vida? Não poderia deixar que foi a minha conversão, né? Meu encontro com Deus, porque eu era uma pessoa que não queria saber de igreja. Minha mãe era crente, dizia assim, você precisa ser crente. Eu falei, crente? Já ou nada. Eu quero viver a vida que eu vivo, né? Que eu amo, que eu desfruto, que eu tenho muita alegria e prazer, que era jogar futebol, tinha dinheiro, tinha aquilo que o mundo oferece, né? Aqui no Brasil nós somos muito incentivados desde criança a ser jogador de futebol, né? E eu também não gostava de estudar, eu falei, o quê? Eu vou, acho que jogar futebol, porque eu fujo da escola, que infelizmente aqui, para você realmente às vezes subir na vida, o jogador de futebol sobe rápido, né? Enfim, a minha mãe se converteu e dizia, você precisa ir para a igreja. Eu falei, não, mãe, quando tiver 80, 90 anos, né? Mas esse dia eu ouvi uma palavra, achei tão interessante, falou assim, sabe por que Deus nos chamou? Sabe por que Deus te chamou? Porque se Ele não te chamasse, você nunca viria. Falei, meu Deus, é verdade. E eu falava assim, né? Quando tiver com 80 anos, eu vou virar crente. 90 anos. Porque eu bebia todo dia, dependia de uma bebida para estar mais alegre, né? Sentir mais feliz, prazer nas coisas deste mundo. Mas minha experiência foi em Chapecó, né? Eu jogava futebol, em vários clubes eu joguei, e aí fui parar em Chapecó, Santa Catarina. Qual a idade que o senhor tinha? Eu estava com 24 anos. 1994 eu fui, né? Eu e minha esposa, e eu tinha conhecido ela no Ceará, tinha jogado no Ceará em Fortaleza, aí fui para Chapecó. Aí tava lá, tava curtindo o mundo, né? Bebendo, curtindo um baseado, aquela vida, né? O que aconteceu? Lá no clube chegou um menino do Rio de Janeiro, ele era crente da Assembleia de Deus. E ele foi fazer teste lá na equipe, né? E ele pregava a palavra de Deus para todo mundo. E para nós ali falava de Jesus e tal. E era um menino de gente boa, né? Carioca, aquele jeito dele, né?
Enfim, ele conquistou nossos corações. Mas o clube falou assim, ó, não tem alojamento para ele não. Aí eu e alguns jogadores profissionais dissemos assim, vamos ajudar esse menino aí? O apelido dele era Macula. Então vamos ajudar. Aí cada um ficou com uma parte. Um dava o café da manhã, outro dava o almoço, o outro dava a janta. Eu fiquei com a janta. Então toda noite ele ia jantar em casa e ele sempre levava um testemunho, uma palavra, sempre. E eu tava lá, ouvia, tá bom, Macula, beleza, tchau, ia embora. Aí vinha no outro dia, jantava, ô Charles, posso colocar um louvor aí? Coloca aí, tá bom. Beleza, mas não dava efeito nenhum, né? Mas um dia eu tava ouvindo lá, ele colocou um testemunho, e era do Matos Nascimento. Quem é das antigas aí conhece, né? Acho que a Simone Porpeta conhece o testemunho do Matos Nascimento, né? Do Paralama do Sucesso. Eu tava ouvindo e dizia assim no meio do testemunho, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Aquilo ali mexeu demais comigo, sabe? Eu jogava futebol, ganhava muito dinheiro, comprando casa, terreno, apartamento, aquelas coisas todas. E aí eu estava muito feliz naquele tempo, né? Feliz com tudo que estava acontecendo, mas esse versículo entrou na minha mente e começou a dizer, o que adianta? Essa palavra, o que adianta, eu sentia assim, que eu estava num caminho muito feliz. Aí, de repente, encontrava você no caminho. Aí você dizia assim, Charles, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para esse caminho aqui. Aí você falasse assim para mim, assim, ó, a ponte está quebrada, tá? Então, tipo assim, se eu continuar andando naquele caminho, eu sou um tolo. Você vai falar assim, eu avisei que ele não vai chegar onde ele pensa que vai chegar. Ele vai chegar num buraco, num abismo. Então, aquela palavra soou assim, se eu continuar nesse caminho, já foi avisado que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Então aquilo ali mexeu muito comigo, né? E eu fiquei pensando naquilo ali, o que aconteceu? O menino jantou e ele pegou e saiu. Quando ele saiu do apartamento, eu tinha uma Bíblia, mas eu não lia. Quando eu abria, às vezes assim, não entendia nada. Então eu andava ela como se fosse um amuleto. Eu ia jogar em algum lugar, eu colocava na minha mochila, levava, chegava lá no hotel, deixava ela aberta assim, e ia dar risada com os amigos, ia para outros quartos lá na concentração. Aí, quando ia embora, fechava. Então, não entendia nada. Mas naquela noite, quando eu ouvi essa palavra, e o menino tinha acabado de sair, eu peguei a Bíblia assim, falei assim, no meu pensamento, eu falei, Deus, o Senhor está usando esse menino, toda noite está vindo aqui falar comigo. Se o Senhor está usando essa criança para falar comigo, eu vou abrir a Bíblia aqui agora. Fala comigo então, se o Senhor está usando. Aí eu peguei e fiz assim, né? Aí quando eu abri, caiu Mateus 18:5. Está escrito assim, ó. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, em meu nome, a mim me recebe. Meu Deus! Olha a grossura da Bíblia. Meu Deus! Eu nunca vi até hoje, desde que eu me converti, alguém pregar esse texto, né? Mas tudo está na Bíblia, sim, tem uma direção, né? Não é em vão que está ali, né? Olha só, peguei e falei, Deus, está usando esse menino? Aí eu pego e abro. Quem recebeu um menino tal como este, a mim me recebe. Aí veio aquilo que você já sabe, né? Eu caí no chão, eu senti a glória de Deus, eu senti o poder de Deus, senti algo que eu nunca senti na minha vida. Cheguei até a experimentar uma vez cocaína. Não compara. Se um drogado soubesse o que é a presença de Deus, realmente ele largaria as drogas. Ele seria viciado pela presença de Deus, né? Quem nasceu de novo, vocês que nasceram de novo, né? Sabe o que é isso. Então, vários lugares, mas nenhum lugar comparado. Não, se compara. Não. Eu joguei em Maracanã, com mais de 100 mil pessoas em estádio, Morumbi. Já estive, né, com grandes jogadores, lugares, mas não se compara. Eu sei que eu caí no chão, eu chorava e eu senti uma voz dizendo assim, ó, a partir de agora você vai fazer a minha vontade. Eu sou primeiro na sua vida, não é mais futebol, mulher, dinheiro, não sou eu. Eu te chamo para a minha obra. Eu sabia que estava diante do Criador, porque senti aquilo ali numa terça-feira, um dia de semana, sabe? Não tinha, porque no mundo você depende do mundo exterior, tem que ser sexta-feira, tem que ser um lugar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter comida, tem que ter gente bonita, tem que ter tanta coisa, né? Mas ali, no meu apartamentinho lá em Chapecó, essa palavra fez eu cair no chão, eu sei que eu me entreguei, e foi assim, ó, quando eu me levantei, eu já era um outro homem. Até a minha esposa, eu comecei a ler a Bíblia na mesma noite, continuei lendo a Bíblia.
Aí no outro dia tinha uns amigos meus ali que a gente às vezes fumava um baseado, eu já não queria. Eu sei que essa foi uma transformação tremenda. Muito então, forte, hein, pastor? Muito lindo esse testemunho. Essa palavra que veio foi Deus mesmo. Sim. E Deus fala muito comigo na Bíblia, né? Não assim, fala comigo, vou abrir, não. Não. Assim, situação que não tem ninguém, não tem nenhuma jumenta para Deus usar. Aí Deus fala assim, abre a Bíblia que eu falo com você. Sim. Vou te dar um exemplo, futebol mesmo, né? Eu era jogador, agora me converti e agora. Aí, enfim, passou uns anos e Deus me colocou na frente de uma obra da igreja, Assembleia de Deus. E são radicais aquele tempo lá, né? E eu jogando futebol ainda. Aí Deus usava umas irmãs, dizia assim, Deus vai te arrancar do futebol. Eu falava assim, só se falar comigo na Bíblia. Porque comigo tem que estar aqui. Como só falou da primeira vez. Né? Se falar comigo aqui. E aí foi passando um tempo e tal. Aí eu estava na frente da igreja, falei, meu Deus do céu, oh Deus. Aí um dia eu estava penteando o cabelo para ir para a igreja. Falei assim, Deus, se o Senhor falar comigo aqui agora, que não é mais para eu jogar futebol profissional, eu paro agora. Mas lá no fundinho eu dizia assim, não vai falar nunca. Porque isso está na Bíblia, não joga futebol. Tem a palavra lá, parábola, né? Mas não pode tirar o acento, né? Aí daquele que tirar, eu vou acrescentar o acento, né? Então, parábola, se eu tirar, fica parabola, né? Mas não podia tirar o acento. Falei, não, isso não vale. Se eu abrir a Bíblia aqui agora, se Deus falar comigo, eu paro agora. Eu peguei e fiz assim, ó. 1 Timóteo 4,8. Porque o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, esta é proveitosa, não somente para esta vida, mas aquela que há de vir. Meu Deus. Não teve o que... Não tenho, não tenho que... Eu fico pensando assim, né? Às vezes alguém vai falar para você alguma coisa de Deus, fala assim, você vai pro inferno, né? Se você não for, você vai ver, Deus vai tacar a mão em você, você vai ver, você vai passar no estreito. Né? Fala assim, olha como é que ele fala, ó, o exercício físico pouco aproveita. Pouco aproveita. Mas a piedade, essa é proveitosa, não somente para esta vida, mas aquela que há de vir. Meu Deus, eu falei, Deus, parei. Não, parei. Já entendi. Já entendi. Eu abri assim e cai, sabe? Mas a melhor, assim, de abrir a Bíblia foi quando a minha filha, Vitória, ela estava... No dia do nascimento dela, né? A minha esposa sofreu bastante, porque era pelo SUS e foi deixando pelo parto normal. Quando foi ver, já tinha estourado a bolsa. E aí vou chamar o anestesista na sua casa para fazer a cesárea. E minha esposa quase morrendo. E aí, quando foi ver, a minha filha, quando fez a cesárea, tirou ela já tinha tomado aquele líquido amniótico, tinha fezes, tudo aquilo ali. E ela não respirava, ela nasceu morta. E ali o médico fazendo exercício. Esse testemunho é muito lindo, mas eu não vou resumir aqui, eu vou resumir aqui para não ficar longo, né? Mas ali a minha esposa sofrendo e tal, e eu estava lá no hospital, aí o médico veio falar, ó, sua filha teve que ressuscitar, 8 minutos sem respirar, vai ter sequelas. E é o seguinte, se ela passar essa noite é um milagre. Pai. Sua esposa, a Tamara, vai ser liberada daqui 3 dias, mas a sua filha, se ela passar hoje é um milagre, amanhã também é um milagre. E se ela ficar aqui, mínimo 15 dias para fazer a limpeza, tudo. E eu estava com a Bíblia, né? Então veio a pediatra também e falou, ela corre risco de vida, viu, pai? A sua filha corre risco de vida. E eu estava com a minha sogra é da Venezuela, né? Minha esposa é da Venezuela, minha sogra estava aí também. E minha sogra desesperada lá no hospital, eu estava com a Bíblia. Falei, Deus, eu ouvi o médico falar, eu ouvi o pediatra falar. Agora eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia. O Senhor fala comigo, Deus, que eu preciso ouvir a sua voz. E aí eu tinha visto a minha filha, meu Deus do céu, aqui a moleira aqui baixa, amarrada na UTI, roxa, sabe, aquele estado ali. Falei, Deus, aquela coisa, vai morrer. Aí eu peguei e abri a Bíblia, falei, fala comigo, Deus. Abri, caiu o Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou minha morte. Meu Deus. Nossa. Essa palavra, quando falou, meu Deus do céu.
Você precisa de ver. Para mim, como não tivesse acontecido mais nada. Não, nada, agora tá na mão de nada. Deus, eu confio, só descanso. Eu fui embora cantando, louvando a Deus. As pessoas iam na minha casa no outro dia dizendo: o estado da sua filha é grave, a sua esposa assim, assim. Eu falei: Deus já falou comigo. Deus já falou comigo, fica em paz. A minha fica sogra, em paz, que vai dar tudo desesperada, certo. a minha sogra pedindo oração para todo mundo. Falei: pode pedir oração, sogra, mas Deus já deu vida para minha filha. Então, essa palavra também foi, acho que assim, muito profunda. Muito. Hoje a minha filha, ela é perfeita, ela canta no grupo de louvor da Batista, o esposo é obreiro, Olha, e não ficou com sequela nenhuma. O médico disse assim, ó, ela vai ser muito agitada ou ela vai ser muito lenta. A sua filha vai ser assim. Né? E a gente levou no médico, neurologista, falou assim: o que você está fazendo aqui? Sua filha não tem nada. Hoje ela é psicóloga, atende, trabalha. Glória a uma Deus. bênção de Deus. Então são as experiências. São várias assim, experiências, nossa. De abrir a Bíblia, né? Eu adoro escutar essas experiências. Minha conversão veio assim. Sabe que é muito lindo, pastor? É que o Senhor, toda vez que acontecia alguma coisa, ia procurar resposta de Deus, ouvir Deus falar na palavra. Deus Então, falar. hoje em dia, Lili, é uma coisa que tá rara hoje em dia. Sim. Hoje as pessoas vão na igreja e quer procurar profeta, quer procurar revelação, para ouvir Deus falar nisso. Só que Deus fala na palavra. Fala. Sim. Que muitos crentes estão perdendo hoje em dia é a palavra. Deus fala na palavra. Isso que e assim, abrir o livro, né? Falta abrir o livro, né? E até mesmo naquela situação da bola, que ele ali dentro, ele torcia para que não parasse. Não ia falar. Então, assim, é como assim, falar, nossa, mas e se eu tiver uma resposta que não é a que eu quero, e aí Deus vai falar e eu vou ter que obedecer. Então, assim, e mesmo assim ele falou, não, eu quero saber o que Deus quer para mim. E porque muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente quer que seja do nosso jeito, né? Quer que seja da nossa vontade. Sim. Só que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então é indiscutível, não tem... É verdade. Né, não tem o que... E no outro dia o telefone tocou, depois que eu decidi não jogar futebol, eu tava já um ano sem... Porque era assim, né? Tudo que eu olhava assim, ó, foi futebol que me deu, futebol que me deu, futebol que me deu. Aí Deus diz assim, você vai dizer assim um dia, foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus. Eu perdi tudo. Então eu estava perdendo bastante coisa. Depois desse dia que eu abri a Bíblia, no outro dia o telefone toca. Gente me chamando para voltar a jogar em clubes bons. Eu falei, não, eu já tomei a decisão. Eu tinha 28 anos, eu podia jogar ainda mais 10 anos. Eu tinha idade, tive proposta, estava com necessidade. Né? Tem jogador que tem que parar assim, eu renunciei, 40 anos. Milionário. Aí é mais fácil, né? Não, mas sim, claro, renunciou novo, né? E eu perdi tudo, sabe? Perdi tudo que eu tinha. Fui cuidar de porco. Fui parar eu e minha esposa Mas no fez sítio. a vontade de Deus. A vontade de Deus. E não tinha como dar errado, porque quando a gente respeita a vontade de Deus e abraça, né? Fala, não, realmente não é a minha vontade, é a sua que prevalece, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. Parece que vai dar, mas não dá errado. Do campo para o altar. Então. Esse título aí já. Do campo para o altar. Isso mesmo, Isa. Isso mesmo. Pastor, ô Isa. Vou fazer mais uma pergunta pro pastor. Pergunta pastor, com base assim, na sua história, no seu testemunho, me fala assim, um personagem da Bíblia que o Senhor se identifica, que você fala assim, nossa, eu me identifico muito com essa pessoa da Bíblia, esse profeta, essa pessoa. Sim. Quem que é e o porquê? São vários, né? Mas citar um, creio que é Davi. Davi, a história dele, o chamado dele, né? É tremendo, as experiências que ele tinha com Deus, né? Isso mesmo que você falou de buscar a Deus, ele buscava, né? Ele sempre buscava, ele pedia sinal para Deus, que hora que eu vou para a guerra? Quando chacoalhar com a boboreira eu vou. Aí Deus disse, quando eu chacoalhar então aquela boboreira você vai. Então ele é muito dependente de Deus, amava a Deus. Né? Então é tremendo, Davi, a história, né, dele. E ele tinha como prioridade também a presença de Deus, né? Eu não quero nada, eu perco tudo, mas eu não perco a sua presença. A presença, né? Exatamente. Não usando Deus para se engrandecer, usando Deus para conquistar isso, conquistar aquilo. Não, ele queria a presença de Deus, né? Então, Davi, eu não canso de ler Davi, a história de Davi, né? É muito forte. Pastor, verdade. E assim, qual o conselho que o senhor gostaria de dar para as pessoas assim que busca ter um ministério como o senhor tem, que né, o senhor tem um ministério de missões, né? Sim. O senhor evangeliza, cuida de muitas
almas, né? Pastoreia aí muitas pessoas. Sim. Qual o conselho que o senhor dá para pessoas assim que são crentes já, mas que ainda não têm o ministério, que tem essa vontade de fazer mais pela obra, fazer mais pelo reino, né? Que está começando agora. Sim. Então, todos nós somos chamados para ser missionário, né? Querendo ou não querendo, tem que cumprir. E ai de nós, né? Que nem Paulo, ai de mim se eu não cumprir, né? O chamado, né, que Deus nos concedeu para fazer missões. Eu acho assim que cada um tem que entender onde é que é a sua posição no corpo de Cristo, né? Se você é o pé, é o joelho, é o braço, é o dedo, aonde, né? Então, que nem eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor, né? Eu queria ser um evangelista, andar viajando por aí, e dar uma palavra e vai para outra cidade, né? Queria isso, mas Deus. Então, você vai entender, você tem que entender onde é que você tem que estar, né? Então, eu entendi que era pastor. Eu sou pastor desde 1998, né? Quando eu me converti. Ali, quando eu tomei a decisão de servir a Jesus, colocou na frente da obra, estou até hoje, né? E eu pensava assim, pastor? Ah, não, eu não quero isso não. Eu não quero isso não. Porque eu pensava assim, poxa, se eu ficar 5 anos na igreja com o povo, eu vou cansar do povo, o povo vai cansar de mim também. Ah, ninguém vai aguentar, né? Vai se tornar um lugar insuportável, né? Mas não, completamente. Vou dar um exemplo, estou aqui em Marília, no mesmo lugar, há 20 anos. 20 anos. Se você falar assim, você tem vontade de largar esse povo que está com você desde 20 anos? Não tenho vontade de largar eles. Para mim não parece que é 20 anos. Eu falo como Jacó falou sobre Raquel, né? Falou assim, ó, 14 anos tem que trabalhar por ela, né? Ele falou assim, trabalhou, falou, nem parecia que foi tantos anos, né? Tanto que fazia o que gostava, né? A conquista, o que ele teve ela, né, como mulher, não foi peso, né? Então, a igreja, eu entendi que era pastor, né? E essa obra missionária, arde meu coração, sempre que eu me converti, quando um novo convertido, todo mundo quer testemunhar, pregar, né? É fazer missão, né? Ganhar almas, né? E isso acendeu meu coração. E o começo é aquele, né? Aquele fogo, aquele amor novo que fala. E primeiro amor quer fazer de tudo. Eu quero ser no ministério infantil, no ministério de louvor, eu quero estar no ministério de evangelizar. E, enfim, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho assim, tem que aproveitar até esse momento, porque depois, não que acaba, mas às vezes esfria mesmo, né? Por conta da nossa rotina, porque a gente tem uma vida aí também, tem que conciliar com esses afazeres de ministério da igreja, igual eu tenho um podcast aqui. Eu tenho que conciliar com as lojas, com as minhas crianças, meus filhos, meu esposo. O meu primeiro ministério é a minha casa, né? Sim. Então, também não posso deixar, às vezes, querer cuidar das pessoas e que as pessoas escutam o podcast, edifiquem a vida delas, mas eu não tô cuidando do meu primeiro ministério, que é o meu lar, meu esposo, meus filhos. E então, a gente tem que aproveitar, assim, que a gente tem esse momento desse primeiro amor, que a gente tá podendo, né, nos dar, tá com tempo de fazer, porque depois a gente tem que saber dosar, equilibrar e não deixar a peteca cair, nem com nossa casa, nem com os filhos, nem com o trabalho, nem com o ministério, e vai tendo que, assim, atender tudo um pouquinho, né, pastor? Você falou uma coisa certa, sabe? Não pode deixar essa chama apagar, né? Infelizmente vai se apagando porque as pessoas vão procurando, né, as coisas do dia a dia e vai deixando a obra missionária, né? A gente costuma dizer assim que o culto mais difícil, às vezes, que o povo não gosta muito é o culto missionário. Por quê? Os outros cultos vão falar assim, ó, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, vai abrir as portas, você vai ver, Deus vai te exaltar na terra. A maioria dos cultos são assim. O culto missionário é assim, você tem que ir lá, viu? Você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá. Pega a sua cruz e vai. Pega a sua cruz tipo assim, vai trabalhar. Ó, se você tem que pregar o evangelho, vai lá na praça, vai lá na cadeia, vai no hospital. Sim. Ir lá. Vai lá pro teu vizinho lá, que você não tá conversando, você tem que ganhar essa alma. Entendeu? Então é tipo assim, ó. Então não é aquela palavra assim, glória a Deus. Não. Só se a pessoa estiver muito cheia do Espírito de Deus para dar glória a Deus nessa hora, né? Então essa obra missionária, graças a Deus, nunca apagou nossos corações, né? A gente sempre teve, antes de se converter, eu e minha esposa, sempre a vontade era viajar.
viajar por aí, né? Hoje nós entendemos que é viajar fazer uma viagem missionária, né? Então, desde o começo, né? Tá com a Simone aqui, comecei a ir nos Gideões, missionários, né? Praticamente todos os anos nós vamos, né? Então, isso foi sempre jogando lenha, né? Sim. Lenha seca nesse fogo para não se apagar, né? Essa sarça não pode se apagar. Então, isso aí sempre foi. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer a obra missionária, tenho que ganhar almas, né? Então, graças a Deus, até hoje não se apagou isso, né? E aí abrimos a igreja aqui por uma ordenança de Deus mesmo e colocamos igreja missionária do Parque, né, para as nações, porque nós estamos no bairro chamado Parque das Nações, né? Então a gente colocou lá, Igreja Missionária do Parque para as Nações. Para né? as nações. Muito sentido. Então, o prazer de um crente é ganhar almas, né? Sim. E nós temos que fazer isso, porque hoje não é Paulo mais, não é Tiago, não é João, não. Somos nós que temos que pregar o evangelho, né? Exatamente. Então estamos aí se envolvendo cada dia mais. Exatamente. Bom, Isa, para finalizar, a gente vai deixar, né, o recadinho final que a Isa sempre pede, mas já adianto que eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença e falar que eu gostei muito de ouvir, principalmente a parte que Deus fala, né, através da palavra, deu vários exemplos de experiências. Sim. E que eu já tô louca para chegar em casa e falar, ai Deus, fala comigo aqui, eu vou abrir, como o senhor falou com o pastor Charles, já vou usar o seu testemunho. Lili, deixa eu falar, né, direitinho aqui, às vezes tem alguém aí, então, né, teve pessoa que falou assim, eu vou fazer isso, Deus, o que eu faço na minha vida, aí vai lá, e foi e se enforcou, meu Deus, é pra... aí, Deus confirma, vai lá, faz o mesmo, meu Deus, tem que tomar cuidado, né, é assim, às vezes eu abro a Bíblia, às vezes eu tô numa situação, falo, Deus, fala comigo, e não fala. Eu sei que não tem nada a ver, não falou. Então eu fico, tempo de não falar, eu tenho que andar pela fé agora, Sim. né? Confiar, né? Então eu quero deixar aí você, às vezes está vendo esse podcast aqui, eu vou abrir a Bíblia toda hora e cuidado, né? Mas você vai entender, você vai saber quando Deus falar, porque ele vai falar diretamente, profundamente, ele vai falar detalhes que você fala, meu Deus do céu. E no caso dessas 3 experiências foi assim, né? Absurdo, falando, não tinha como não entender, né? Não tem como. Foi muito forte mesmo. Mas muito obrigada, pastor. Fiquei muito contente do nosso bate-papo. Eu agradeço. Foi muito edificante mesmo, porque principalmente também a parte de que a gente não pode deixar apagar esse primeiro amor, essa chama, né? Sim. Porque mesmo que venha adversidades do dia a dia, da vida, da nossa rotina, a gente tem que sempre estar alimentando, né? Igual o senhor falou, o senhor vai nos congressos, nos missionários, né? Gideões, enfim. E é esses congressos que é como se o senhor jogasse mais lenha, seca, né? Então, assim, isso é muito importante. Sim. Muito obrigada. Um prazer conhecer o senhor. Sim. E é muito bem-vindo para voltar para conversar mais com a gente, né, Isa? E, pastor, assim, com base em tudo que nós falamos no podcast, quero que o senhor deixe Deus te usar agora para deixar uma palavra, um conselho para as pessoas que estão nos assistindo agora. Sim, tá bom. A palavra que eu gosto muito, porque é assim, né? Quero falar para você que está vendo esse podcast aqui. Você pode estar com o problema que for. O segredo está aqui, ó, para você vencer qualquer luta que for, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Moisés morreu, aí Deus vai falar com Josué, que vai tomar liderança. Aí Deus fala assim, ó, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí Deus fala 3 coisas que ele tem que fazer. Medita na minha palavra de dia e de noite. Todo mundo pode fazer isso. Fala conforme está escrito e faz conforme está na lei. Então 3 coisas. Pensa na palavra, fala a palavra e viva a palavra. Foi assim que Moisés venceu. E ele passa a mesma receita para Josué. Se Josué fizer isso, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. E aonde pisar a planta do teu pé, eu vou entregar. Então, às vezes a pessoa fica assim, que eu tenho que fazer, Que nem, quer ser abençoado igual Jó? O que Jó fez? Jó pregava bem, cantava bem, era isso? Não, era um homem reto, justo, desviava do mal, tinha temor a Deus. Todo mundo pode fazer isso. Ninguém pode dizer assim, eu não consigo. Não consegue?
Lógico que consegue, todo mundo tem essa parte que Deus deu para nós. Tem um lado ruim, que é o pecado, mas temos isso dentro de nós, né? Então todo mundo pode. Igual Davi. Davi foi lá entregar comida, marmita lá para os seus irmãos, e Golias estava desafiando. Ninguém ia. Aí quando ele vai, com o estilingue dele, não tinha nem pedra. Quando ele abaixa, ele pega a pedra e derruba o gigante. O que soou na mente de todo mundo? Poxa, eu poderia. Todo mundo poderia. Porque pedra tem de monte. Exatamente. Pedra está à disposição. E ele pegou uma pedra e derrubou o gigante, né? E a pedra é Cristo, né? A pedra fundamental é Cristo, a pedra rejeitada é Cristo. Então, Jesus está aí. Se você está passando uma prova muito grande, usa a pedra chamada Jesus Cristo. E você vai ver que ele vai derrubar o gigante que for na sua vida, tá bom? Eu agradeço por esse convite aqui que vocês fizeram. Que Deus abençoe. Com certeza Deus está vendo o trabalho de vocês, poderia estar em outro lugar, mas estão aqui dando esse espaço, esse horário aqui para que anuncie a palavra. Com certeza, eu tenho certeza que tem abençoado pessoas. Antigamente se evangelizava na rua, né? Hoje você sai na rua e não encontra ninguém, né? Mas é através das redes sociais. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. Muito edificante. Estamos na bênção na sua vida, seu ministério, na sua família. Muito obrigada. Bem, obrigado, Isa. Obrigado, Lê. Muito obrigada, pastor. Glória a Deus. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau. Deus abençoe, gente. Pai, Senhor.